Oi gente, eu sou a Vitória, representando a Escola Sebastião de Oliveira Rocha, e hoje eu vou falar sobre a poluição do ar, um assunto muito falado ultimamente, né? Bom, a gente sabe que sem oxigênio a gente não vive, não só a gente, como as plantas, os seres vivos somos nós, mas enfim, os animais. Bom, ele está presente na atmosfera e também dissolvido na água. Um fato muito interessante é que a gente respira oxigênio e libera o quê? CO2. As plantas, elas fazem um processo, que eu não vou falar o nome agora. Mas o que elas absorvem? Elas absorvem o CO2 e elas liberam o oxigênio. Fotossíntese significa o quê? Síntese pela luz. Porque as plantas, elas vão absorver a energia contida pela luz e que vão servir de alimento para elas, certo? O oxigênio que a gente respira não vem só das plantas das árvores, vem também das algas, tanto de água doce ou de água salgada. Bom, aí a gente tem a camada da atmosfera, que onde tem o oxigênio. Qual que são as camadas da atmosfera? A exosfera, a mesosfera, a estratosfera e a troposfera. A gente também tem o ozônio. O ozônio são 3 átomos de oxigênio. O oxigênio tem o quê? 2 átomos de oxigênio. Bom, como que ele é formado lá, o ozônio? Eu tenho lá o gás oxigênio, que é o O2, e ele vai reagir com a raio ultravioleta. E esse raio ultravioleta vai quebrar essa molécula de oxigênio, deixando o quê? 2O. Aí, esse O que vai estar lá, solto na atmosfera, vai se juntar com uma molécula de gás oxigênio, formando o quê? O ozônio, que é o O3. Mas aí vem todo um processo natural. O que vai acontecer? O ozônio, ele vai reagir com o quê? Com raio ultravioleta. E o que esse raio ultravioleta vai fazer? Quebrar a molécula de ozônio. Quebrando essa molécula de ozônio, vai formar o quê? O gás oxigênio. E aí é um processo contínuo. É uma reação em cadeia. Bom, o ozônio, ele se encontra especialmente na estratosfera, que é a terceira camada que eu mostrei lá pra vocês naquela foto. Ele forma uma camada que chama o quê? A camada de ozônio, certo? E que ele protege a gente dos raios ultravioletas. Bom, com o tempo, o que está acontecendo com essa camada? Ela está se quebrando. E por que ela está se quebrando? Por causa da poluição. Mas especialmente por causa do CFC, que é o cloro, o flúor e o carbono. Aqui a gente tem a molécula do CFC, que é o cloro, o flúor e o carbono. O que vai acontecer? O CFC, o que é CFC, gente? Onde ele está presente? Nos aerosóis. No motor da geladeira, antigamente ele era muito liberado, né? Esse CFC vai subir para a camada de ozônio. O que vai acontecer? O raio ultravioleta vai quebrar essa molécula de CFC, deixando só o quê? A molécula do cloro. Ela vai quebrar a molécula de ozônio. Quebrando essa molécula de ozônio, ela vai formar a monóxido de cloro. Um átomo de cloro e um átomo de oxigênio. Só que ela não vai ficar lá segurada com essa molécula, ela logo vai liberar. E esse processo vai ser contínuo. Ela vai achar uma molécula de ozônio, quebrar essa molécula de ozônio, segurar o oxigênio e liberar. Aí ela vai soltar o oxigênio vai ficar no ar de novo. Aqui está a reação, que acho que é mais fácil para explicar para vocês. O cloro, ele vai reagir com o O3, quebrando a molécula de ozônio. Aí ele vai quebrar essa molécula de ozônio, formando oxigênio. E vai ficar como monóxido de cloro. Só que aí o monóxido de cloro vai achar outro oxigênio, soltando esse oxigênio, sendo cloro de novo, é isso? E formando outro oxigênio. Enfim, esse processo ele vai ser contínuo. Por isso que vai formando o buraco na camada de ozônio. Tá, mas se ele está liberando, por que não está formando o ozônio lá? Não, porque
A formação do ozônio com oxigênio é um processo natural. Ele ocorre o quê? Então, lentamente. E já o processo do cloro, do monóxido de cloro, não, é mais rápido. Então, enquanto está formando uma molécula de ozônio, o cloro já destruiu uma parte da camada de ozônio. Então, é por isso que está acontecendo o buraco na camada de ozônio. Dependendo do quanto desse raio entrar aqui na Terra, vamos ver que a gente tem uma escala. A escala 2, o V, é um índice baixo, porque não é necessário proteção. Já da 3 a 5 é moderado, que a gente tem que usar óculos e protetor solar. Já do 6 ao 7 é um índice alto já. O que a gente tem que usar? Óculos de sol, filtro V, chapéu e protetor solar. Já do 8 ao 9 é muito alto. Tem que usar óculos de sol, filtro V, chapéu, guarda-sol, protetor solar e evitar a exposição ao sol. Já o 11 já é extremo, já não pode sair de casa. Então, esse é o problema do buraco da camada de ozônio. Com o problema dessa quebra da camada de ozônio, quais são as consequências? Bom, ela pode diminuir a capacidade das plantas de fazer a fotossíntese. Nos seres humanos podem causar câncer de pele e doenças oculares, como catarata, e outras coisas. E o que tem tudo a ver poluição? A gente também, com toda a poluição, pode formar o quê? A chuva ácida. Vou fazer o experimento da chuva ácida. E agora eu vou acender uma vela. Aí eu vou pegar um potinho de maionese com um pouco de água. Agora eu vou pegar um indicador de ácido base. Tá bom? Bom, quando ele fica verde, que ele está no seu estado neutro. Agora eu vou pegar o enxofre. E vou colocar aqui nesse potinho. Oi? E aí agora vou colocar no fogo, esquentar o enxofre. Tá. O enxofre ele vai passar para o seu estado líquido. Bom, enquanto isso eu vou prolongar o assunto enquanto vai acontecendo a reação. A chuva ácida é a queima do carvão, de combustíveis fósseis, poluentes industriais. O que eles liberam no ar? Eles liberam o dióxido de enxofre, o dióxido de nitrogênio e o dióxido de carbono. Esses gases, combinando com a água, vai formar o quê? A chuva ácida, que é formado por ácido sulfúrico e ácido nítrico. Bom, aqui a gente tem as reações. O CO2 vai reagir com a água, formando o quê? O ácido carbônico. O nitrogênio vai reagir com o oxigênio, formando o óxido de nitrogênio. O óxido de nitrogênio vai reagir de novo com o oxigênio, formando o dióxido de nitrogênio. E esse dióxido de nitrogênio vai reagir com a água, formando o ácido nítrico. Aqui a gente tem o dióxido de enxofre, que vai reagir com o oxigênio e vai formar trióxido de enxofre.
esse trióxido de enxofre vai reagir com a água, que vai formar o quê? O ácido sulfúrico. Bom, o que a gente percebeu aqui? Que no começo ele estava, que cor? A verde, que ele estava neutro. Esse indicador, ele diz que quando ele está na sua cor amarela, ele está numa solução ácida. E quando ele está na sua cor azul, ele está numa solução básica. Aqui ele ficou que cor? Amarelo. Então aqui a solução está ácida. O que aconteceu? A gente queimou o enxofre como se fosse um gás que estivesse na atmosfera. Esse gás, a gente vai ver depois na foto. Esse gás liberado, ele deixou o que? Água ácida, formando ácido sulfúrico. Aqui a gente tem uma imagem, que aqui são as indústrias, e elas vão liberar aqueles gases que eu falei. Formando lá nas nuvens o ácido sulfúrico, o ácido nítrico, desculpa. A chuva ácida caindo na terra, o que pode acontecer? Que a gente pode ver aqui na imagem. Morte dos vegetais. A água, a gente pode ver que os peixes morreram. Mas o que aconteceu com a água que a gente viu no nosso experimento? Que ela ficou ácida. Então, mudando o pH da água, os peixes também já não conseguem sobreviver mais no rio. Aqui a gente pode ver que a chuva ácida está entre os números qual? 3 e 4. Já a chuva normal está entre os 5. A chuva normal é água pura, está entre os 5 e os 7. Já a água do oceano está entre o 8. Vocês sabem que a escala do pH é quanto maior for o número, mais básica é a solução, quanto menor for, mais ácido, certo? Que eu expliquei isso no Experimentando a Química retrasado, que a gente pode ver no site. A gente também tem a consequência na chuva ácida na arquitetura, no mármore. Por que vai acontecer? A chuva ácida vai corroer o mármore. Aqui a gente tem a imagem de uma arquitetura quando normal. E aí depois da chuva ácida, olha o que aconteceu com a imagem. Ela corroeu, a chuva ácida corroeu. Aqui a gente, como falou, nas águas, vai mudar o pH da água e aí os peixes já não vão conseguir mais sobreviver na água. A morte dos vegetais e na saúde, porque assim, o vegetal a gente não vai poder comer nada porque a gente vai afetar a nossa saúde. Esse foi mais um Experimentando a Química, o último de 2011 e no Ano Internacional da Química.